Boa noite, galera, tudo bem? Vocês podem se assentar. Alguém pode acender a luz para mim aqui, fazendo um favor? A gente tem alguns amigos nos prestigiando essa noite, não tem? Quero agradecer a presença de vocês, por vocês estarem junto com a gente aqui. A gente fica muito feliz de ter vocês junto, neste momento de culto, porque vocês também fazem parte desse projeto que a gente começou aqui, que há 2 anos alguém escutou a voz de Deus e falou assim, eu vou fazer acontecer algo, e respondeu um chamado de Deus, né? E alguns, acho que foi um culto muito tempo atrás, vocês vieram ministrar para a gente. E hoje vocês estão aqui com a gente. Gente, quem mais tem o pessoal aqui da Sara, isso? Não estou errado, né? Isso. Tem uma menina aqui do grupo de vocês que canta. Mas canta. Meu Deus, ela chega a escorrer suor assim quando termina, né? Quantas vezes ela esteve com a gente aqui e ministrando a palavra, ministrando louvor para a gente, né? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E assim, eu fui incumbido aqui de chamar o pastor Junão para orar por ele, porque ele vai trazer a palavra para nós aí. O Junão está com o Juliano hoje ali, né? Ele é o nosso coordenador de jovens da região. E eu conheço o Junão desde quando eu sou pequenininho. Menor, assim, acho que a gente tem, ele é um ano mais velho, eu tinha 5, ele tinha 6, daí quando eu fiz 6 ele fez 7, sabe, essas coisas. E assim foi, e a gente eu congregava lá na 80, aí eu fui evangelizado por uma garota, que era daqui, daí eu vim para cá, né, já faz acho que 15 anos que eu estou aí. Mas a gente cresceu junto, e quero orar por ele, porque ele vai ministrar hoje a gente, que o Senhor use ele, e que a palavra do Senhor ministre os nossos corações, e que a gente seja preenchido pelo Espírito dele. Porque a gente deseja isso, acho que é o nosso desejo, conhecer mais a Deus e desfrutar dele, da presença dele e de quem ele é, né? Vamos orar pelo Junão? Estenda suas mãos aí e manda a sua oração aí também, tá bom? Senhor, colocamos o Junão diante de ti, Pai. Ele vai trazer a palavra para a gente. Eu sei que o Senhor já ministrou o coração dele, já ministrou a vida dele, Senhor. E aquilo que ele recebeu do Senhor, aquilo que subiu à mente dele, ao coração dele, através do teu Espírito, Pai, eu peço que o Senhor derrame sobre nós. Derrame sobre a sua igreja, Pai, nós te desejamos. Nós queremos provar do Senhor, Senhor, experimentar de ti, Pai. Nós te desejamos, o Senhor é nosso amado. Nós desejamos o Senhor, Pai, nós te amamos. E usa o Junão, Pai, para falar conosco. Que o teu Espírito flua neste lugar, Pai. Nós queremos provar de quem o Senhor é. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo. Nós te queremos. Glória a Deus. Boa noite, galera. O Bruno já falou, sou o pastor Junão. A gente está aí um desafio, né, há algum tempo, como coordenador da região 1009 de Piraquara, da Quadrangular, né, a galera aí da Sara. Nós temos aí trabalhado com todas as quadrangas num projeto de união. E o Bruno falou aqui que faz algum tempo que nós já somos amigos, né, cara? E muito me emociona estar aqui hoje. Porque confesso para vocês que eu estou muito emocionado. Porque ver uma galera se levantando para cumprir o propósito de Deus é extraordinário. Ver pessoas que entregam tudo, que não estão, sabe, preocupados com as coisas desse mundo mais, mas estão sedentas pelo Espírito Santo e preparadas pelo aquilo que Ele quer fazer, me deixa comovido, emocionado. E nós temos vivido grandes coisas nesses últimos meses em nosso ministério, em nossa igreja. E eu quero ler com vocês uma passagem que muitos já conhecem essa passagem.
Muitos já ouviram falar dessa passagem, ela é uma passagem muito conhecida. Mas ela é uma passagem que fala muito aos nossos corações, e com certeza eu acho que Deus vai falar com vocês nessa noite. Que eu vejo aqui meninos e meninas, né? Uma geração se levantando para cumprir o propósito de Deus. Você não é por acaso que você está aqui nessa noite. Você não é qualquer um. O Senhor Jesus te escolheu. O Senhor Jesus escreveu o seu nome. O Senhor Jesus sonhou com você desde o ventre da sua mãe para você estar aqui nessa noite, para Ele liberar algo sobre a sua vida, sobre aquilo que você vai fazer daqui para frente. Nós estamos vivendo um grande tempo na igreja no Brasil, na igreja no Paraná. Nós estamos vivendo um mover do Senhor Jesus, né? E cabe a nós, profetas dessa geração, fazer com que isso avance, com mais pessoas sejam alcançadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia. Um texto de 1 Samuel, capítulo 3. E quando o Bruno me chamou para vir aqui, foi instantaneamente o Senhor ministrou isso no meu coração, né? Sobre a geração de Samuel. Uma geração que está se levantando. Lá no versículo 1 diz assim: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as lições não eram frequentes. Mas certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli, e eis-me aqui, pois o Senhor me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá se deitar. E o menino foi deitar. E o Senhor tomou a chamar Samuel, e este se levantou, foi até ele e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu: meu filho, eu não chamei você, vai deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que aquele era o Senhor quem o chamava o menino. Por isso ele disse a Samuel: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e o chamou como da outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eu vou fazer uma coisa tal em Israel, e ficarão os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da casa dele no começo e no fim, porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa, e sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram a maldição sobre si, e ele os repreendeu. Portanto jurei a casa de Eli a sua iniquidade, e nunca será expiada, nem com sacrifícios, e nem com ofertas, e nem cereais. Glória a Deus. Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, nessa noite. Queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, que a Tua palavra encontre corações aqui nessa noite, corações quebrantados, corações que estejam dispostos a ouvir o Senhor, Pai. Deus, que os seus olhos possam se abrir, os seus ouvidos possam se abrir, Pai amado, e que eles possam ouvir a Sua voz, o chamando, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra que nós vemos algo extraordinário acontecendo aqui. E aqui fala da história de Samuel, né? Samuel, para quem não sabe, ele é um filho, ele foi um milagre na vida da sua mãe.
E a sua mãe entregou ele ao templo para que ele fosse entregue aos sacerdotes e criado pelos sacerdotes para que ele cumprisse o propósito de Deus na vida que o Senhor tinha para ele. Mas Samuel ainda não discernia a voz de Deus. Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, ele não tinha tido esse contato com Deus de saber discernir a voz de Deus. E a palavra diz ali, no começo do versículo, Samuel, ele era um menino e ele ministrava diante do profeta Eli. Sabe o que eu entendo dessa palavra? Eu entendo que Deus está chamando uma geração para algo. Deus está levantando uma geração para algo. E Deus não se importa com a idade dessa geração. Não importa se você tem 15, se você tem 10, se você tem 12, se você tem 16, se você tem 30, não importa. Ele quer alguém que esteja disposto para que Ele libere o seu manifestar na próxima geração, nessa geração que nós estamos vivendo. E Eli era um menino. Muitos aqui são meninos e meninas. E algo que Deus ministrou no meu coração a respeito disso. Eu lembro que alguns bons anos atrás, o Bruno falou aqui uns 15 anos atrás, para mais, né? Acho que nós tínhamos mais ou menos a idade da maioria aqui, 13, 14 anos. E o Senhor Jesus me lembrou de um momento na nossa igreja em que nós fomos impactados pela uma presença do Senhor Jesus. E ali Deus chamou uma geração. Ali Deus levantou uma geração. E veio muito forte a minha lembrança, um momento que eu acredito que foi esse momento em que Deus chamou o Bruno para algo diferenciado. Não sei se ele lembra dessa cena. Nós estávamos num culto de oração, era isso. E o Bruno foi tomado pelo Espírito Santo. E ele ficou desacordado. Ele tinha a sua idade, mais ou menos. Ele foi impactado pela presença do Senhor Jesus de uma forma que nós tivemos que carregar ele, tirar ele, ele estava deitado assim, ficou deitado um tempão ali, ficou. A presença de Deus fluiu de uma forma tão grande naquele lugar. E ali Deus pegou ele. Por isso que eu falo, meus queridos, não existe idade, não existe tempo, não existe desafio, não existe nada que possa atrapalhar o poder de Deus na sua vida. A única coisa que você precisa fazer é estar disponível para o Senhor fazer o que Ele quer na sua vida. E naquele dia, o Bruno estava disponível para o Senhor Jesus. E Jesus impactou ele. Lembra, Lembra disso, né? Foram horas. Hoje nós estamos uma geração que está acostumada a vir na igreja e tem todo um cronograma do culto. Tem a abertura, tem o louvor, tem a oferta, tem o momento para começar, tem o momento para terminar, Nós temos tudo cronometrado, temos relógio em tudo quanto é parte, mostrando o horário, porque o tempo passa muito rápido. E as pessoas hoje vêm para a igreja e elas querem logo ir para casa. Sendo que a igreja é o lugar onde que nós mais queríamos estar, nós teríamos que estar. Eu lembro que na nossa época de idade, eu estou falando disso para vocês, porque eu estou vendo aqui muita idade da minha idade, quando eu fui chamado para o Senhor Jesus, no chamado para Ele para a minha vida. Nós tínhamos uma galera, e parte dessa galera está aqui, O Bruno está aqui, está o Joe aqui, Tem a Neia também, que teve um tempo lá conosco também, participou de um grande mover naquele lugar. E nós amávamos estar aonde? Na igreja. A nossa alegria era chegar da escola e ir para a igreja. Nós participávamos do grupo de dança, Bruno? Nós fazíamos tudo o que tinha que fazer na igreja. Nós passávamos tanta vergonha, irmãos do céu. Sabe, criançada? Nossa, nós tínhamos um uniforme da coreografia, que era preto e tinha um bagulho laranjado aqui, terrível. E a gente estava lá, uau, vamos fazer, vamos ver, vamos. Nós estávamos disponíveis para o que o Senhor queria fazer naquele momento. E nós não sabíamos do propósito que Deus tinha para nós hoje nessa geração. Estava ali comentando com o Bruno hoje. Hoje nós somos responsáveis para levar uma geração ao Senhor Jesus. Nós somos responsáveis para ministrar aos corações de pessoas de uma nova geração. Mas há um tempo atrás nós fomos, a geração que foi ministrada pelos nossos pais, pelos nossos líderes, por aqueles que pagaram um preço. E hoje Jesus está falando para você, Ele quer contar com você, Ele quer usar você hoje,
não é daqui um mês, não é daqui uma semana, não é daqui 10 anos, não é daqui 20 anos, é hoje. Sabe, eu vejo uma nova geração, a geração de Samuel se levantando, isso é fato, irmãos. Não existe mais tempo. E eu vejo Deus se movendo de uma forma tal que já não haverá mais todo aquele preparo talvez para você estar no ministério, mas você precisa fazer, você precisa estar disponível. Sabe, é você que precisa estar diante de um púlpito desse, ministrando a palavra do Senhor aos corações, porque o Senhor quer usar você da forma que você é, do jeito que você é. Samuel era um menino quando Deus o chamou. E ali nós ouvimos a história falando que primeiro ele chama uma vez, Samuel não entende que era Deus. Ele chama a segunda vez e Samuel não entende que era Deus. Ele chama a terceira vez e Samuel não entende que era Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, a importância de nós termos um mentor na nossa vida. A importância de nós termos um líder sobre nós, que ora por nós, que nos discipula, que nos mostra o caminho para o qual nós devemos andar. Porque na terceira vez em que Deus chama Samuel, Eli, que era o profeta daquela geração, ele entende que era Deus chamando Samuel. Muitas vezes Deus está nos chamando. Quantas vezes será que Deus já não está chamando você? Quantas vezes Deus já não te acordou no meio da madrugada e você não entendeu o porquê, e você não conseguia dormir, insônia para lá, insônia para cá? Era Deus te chamando, meu querido. Mas poxa, Junão, eu sou tão novo e isso pode acontecer? Pode, porque Ele fez com Samuel, Ele vai fazer com você. Ele quer você, Ele quer a tua essência. A palavra de Deus diz que nós temos que nos tornar como criança para herdar o reino dos céus. Ou o que isso quer dizer? A criança, ela ama o Senhor, ela ama o seu pai de uma forma profunda, e não importa o que aconteça. E essa geração, essa idade que vocês estão, é um coração que o Senhor quer para ministrar a essa geração que já está aí. Deus não quer levantar você para a próxima geração. Deus quer levantar você para ser profeta nessa geração. Deus quer levantar você para ser profeta na sua escola, na sua casa, aonde você estiver, no seu grupo de amigos, no seu grupo de WhatsApp. Ele quer levantar você para ser profeta, para ser voz dele nessa geração. Mas isso só vai acontecer se você estiver disponível. Se você entender, Deus, tudo que acontece nesse mundo para mim não tem valor. É difícil falar isso, né? Tem tanta coisa boa no mundão aí, tem tanta coisa legal. E hoje em dia está tudo tão estranho, né? Hoje em dia existe uma liberdade, né? Onde que podemos fazer tudo o que queremos, ser o que queremos, e ninguém tem nada a ver com isso. Isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo para enganar uma geração e levar ela para o inferno. Mas Deus precisa de jovens, adolescentes, que se posicionem no meio dessa geração. Deus quer que você se posicione no teu grupo de amigos. Ah, mas se eu falar o contrário, vão me zoar, vão tirar sarro de mim, irmãos. Nós precisamos entender que o Senhor conta com essas pessoas, que não tem medo, sabe, do julgamento das pessoas. Não tem medo do que vão falar de mim, do que vão dizer de mim, do que vão apontar o dedo para mim. Mas eu não vou me calar diante dessa situação. Eu não vou ficar quieto. Eu não vou aceitar o que está acontecendo. Eu vou me posicionar. Eu vou falar, não, isso está errado. Deus não ensina isso. Deus te chamou para ser livre nele, irmãos. O que o mundo prega não é para nós. E na nossa geração se levantaram vários profetas, né? Na minha geração, na geração do Bruno, na geração da Néia, todo mundo que está aqui, Juliano, do John. Nessa época se levantou Deus levantou vários profetas. Ele queria usar vários desses profetas para impactar uma geração. Mas infelizmente alguns deles se calaram. Alguns se calaram, alguns, né, não quiseram aceitar o chamado de Deus. Alguns disseram não para o Senhor Jesus. Por isso que eu falo que eu me emocionei muito quando eu entrei aqui, né? E ver o John aqui, e ver o Bruno aqui, sabe? São pessoas que se posicionaram diante de um tempo difícil, que não aceitaram o que o mundo pregava, se posicionaram.
E hoje, se tudo isso aqui está acontecendo nessa igreja, se há 2 anos começou um novo mover aqui, Deus está fazendo algo nessa geração, é porque quando o Senhor chamou essa galera lá atrás, eles disseram sim para o Senhor Jesus e não voltaram atrás. São pessoas que vocês precisam olhar para eles e ver de referência na vida de vocês. Porque muitas coisas eles abriram mão para estar aqui hoje. Muito tempo da sua vida eles abriram mão para estar aqui hoje. Para que você pudesse estar ouvindo a palavra do Senhor Jesus, para que você pudesse ter a experiência com o Senhor Jesus, para que você pudesse ser usado na presença do Senhor Jesus. Profetas não se calaram. E há uma geração se levantando, há uma nova direção, há um novo mover de Deus sobre a nação, há um novo mover de Deus sobre esse tempo, em que Deus fará grandes coisas, grandes moveres, e Deus fará coisas que nós não estamos acostumados a ver, mas Ele vai fazer através daqueles que estão disponíveis. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é simples: você está disponível para ser igual a esse profeta Samuel? Se você for estudar a história de Samuel lá na frente, ele era um menino ali. Ele tinha 12, 13 anos, não sei a idade que ele tinha, mas a palavra diz que ele era um menino quando Deus chamou Samuel. E quando Deus chamou Samuel, Deus já chegou para ele, já deu uma missão, meu Deus do céu, irmãos, uma missão muito difícil. Sabe, ele não deu qualquer missão para Samuel, ele não falou, não, você vai ali e vai passar uma vassoura ali na frente, não. Você vai profetizar em Israel. Você vai falar que eu levantarei um tempo contra Israel, porque eles estão andando no pecado, porque eles não estão seguindo a presença do Senhor Jesus. Você vai profetizar contra o profeta Eli, contra a casa dele, porque os filhos de Eli estão profanando o templo do Senhor Jesus. Ele levantou Samuel, e o Espírito de Deus se apoderou de Samuel e trouxe esse espírito de ousadia e de coragem. E nós vamos ver na história que Samuel, pelo posicionamento que ele teve, ele mudou totalmente a realidade da sua geração. E lá na frente, um pouco antes dele ungir Saul como rei, porque Samuel foi considerado o profeta daquela nação. Ele era um menino pequeno, né? Que ninguém, talvez um menino imaturo, que não tinha muito conhecimento da palavra do Senhor Jesus. O menino que era novo na igreja, o menino, né? De repente você é novo no Senhor, você é novo, né? Nos conhecimentos de Jesus, e você se acha muito imaturo. Não, Deus quer usar você, porque é Ele que faz através da sua vida. Não é sobre o que você conhece, é sobre o que Ele quer fazer através de você. Então Samuel estava disponível, Deus chama Samuel. E na história nós vamos ver que ele se torna um dos maiores profetas da nação de Israel. Um dos mais considerados profetas. E mais para frente na palavra diz que Saul estava com o seu servo andando pelos caminhos, e eles se perderam, e eles foram até Samuel. E Saul fala, nós vamos até esse homem que tudo o que ele fala acontece. Eles falam, meu Deus, nós não podemos ir de qualquer jeito, porque tudo que ele fala acontece, ele realmente é um profeta de Deus. E é isso que Deus tem para você nessa noite. É isso que Deus tem para a sua vida nessa noite. Você vai se tornar um profeta se você estiver disponível, assim como Samuel. As pessoas olharão para você, nossa, aquele menino, ele tem Deus na sua vida. Aquele menino, aquela menina, quando ele ora, quando ela ora, meu Deus, coisas acontecem, milagres acontecem. Porque o poder de Deus vai estar sobre a sua vida. Mas você precisa estar disponível para o Senhor Jesus. Sabe, não é tempo de perder tempo muitas vezes. Nós perdemos tempo com muita coisa. O que mais nós perdemos tempo hoje é com o celular, com as redes sociais, com os jogos, né? Roblox e tudo mais. Mas hoje Deus quer separar uma nação, uma geração que vai gastar tempo com Ele. Uma geração que vai ser capaz de olhar para o celular e falar, não, eu não quero você, eu quero o Senhor Jesus. Para aqueles que entenderem isso, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E não vai ser daqui 10, não vai ser daqui 15, não vai ser daqui 20 anos. Vai ser daqui a alguns meses. Porque Deus, Ele está acelerando processos.
Ele está acelerando uma geração, porque Deus fará um grande mover na nossa nação, um grande mover na nossa cidade, um grande mover no nosso bairro, através da sua vida. Não é através do pastor. Sim, o pastor também, o pastor é maravilhoso, ele é bênção para as nossas vidas, mas ele precisa que você se disponha, para que ele quer fazer um grande mover. Quantos aqui nessa noite estão disponíveis para dizer sim para o Senhor? Tem profetas que querem ser como Samuel aqui? Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque quando nós caminhamos no Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Eu estava ali sentado e passou um filme na minha cabeça de todo esse tempo. Eu falo disso porque nós vivemos muito tempo junto, né, com o Bruno, com a Néia, com o John, com essa galera. Além de um tempo eles serem da nossa igreja, participarem conosco, né, sempre fomos envolvidos, né, nos trabalhos da juventude, retiro e tudo mais. Nossa, e nós vivemos grandes coisas no Senhor, e hoje Deus está nos levantando como profetas para falar a palavra do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele é tão bom que Ele faz coisas que nós não imaginamos que Ele vai fazer. Coisas que Ele nos deu lá atrás, visões, sonhos, coisas que Ele falou conosco, que nós achamos, meu Deus, isso é impossível de acontecer. Ele está realizando coisas, Ele está realizando projetos, Ele está realizando sonhos na nossa geração, porque nós nos colocamos à disposição do Senhor Jesus. Eu nunca imaginava que eu ia ver o Bruno tocando aqui. Eu lembro o dia que ele falou para mim, Junão, eu quero aprender a tocar violão. Eu peguei lá, eu nem sabia ensinar, eu peguei lá, rabisquei umas notas lá. Lembra, Bruno? Um caderninho de nota. Falei, ó, tá aí, se vira, cara. E ele aprendeu a tocar violão. E hoje ele está aí ministrando, né? O Senhor Jesus é muito bom, irmãos. Se você visse quem éramos nós há 15 anos atrás, nós éramos os tais dos... deixa eu falar o nome, fugiu o nome. Dos improváveis. Mas o Senhor não está nem aí com isso, Ele quer contar com aqueles que estão disponíveis. Se você se acha um improvável na sua casa, na sua família, na sua igreja, onde você está na sua escola, é você que o Senhor Jesus quer usar. Ele quer transformar a tua vida. E nós vivemos grandes coisas na nossa geração. E hoje, tudo aquilo que nós ouvimos de palavra ministrada sobre as nossas vidas, de direcionamento do Senhor, que nos fez dizer sim para o Senhor Jesus, hoje nós estamos vendo se cumprir na nossa vida, na nossa geração. E é muito mais do que aquilo que nós imaginávamos. É muito mais, porque o Senhor, Ele é muito mais abundante. Eu lembro que tinha algumas vigílias na igreja, e eu lembro que uma delas, o Serginho que estava aqui, deu a abertura, estava ministrando nela. E aquele dia eu fui tão impactado pelo Senhor Jesus, e eu falava, meu Deus, esse cara carrega algo do Senhor, eu quero ter isso na minha vida. Sabe, geração que se levantou, foi exemplo para outra geração. E hoje a outra geração está cumprindo o propósito de Deus. E a próxima geração que vai cumprir algo é você que está aqui sentado. Na nossa geração demorou 15 anos, 20 anos para acontecer o que Deus tinha. Mas na sua geração vai demorar meses, porque o Senhor quer fazer na sua vida. Meses porque o Senhor vai fazer nesta igreja. Vocês estão passando, né, num período de transição, vocês estão desenvolvendo um tempo novo. Isso é muito legal. Nós caminhamos desde o começo aqui com a Néia, né, o desafio, né, desafio começar do zero praticamente. E ela persistindo ali juntamente com a galera, com o Bruno e tudo mais. E o Senhor está fazendo, são 2 anos. E eu falo para vocês, o que vocês viverem em 2 anos, Deus vai acelerar o processo e vocês vão viver em 6 meses o dobro que vocês viveram em 6 anos.
Porque o Senhor tem algo sobre esse lugar. O Senhor tem algo sobre essa geração. O Senhor tem algo sobre este tempo. E Ele quer liberar sobre a vida de vocês um tempo de multiplicação, um tempo de avançar no reino de Deus. Mas não são eles que vão fazer tudo isso acontecer. São vocês. Ah, mas eu não sei fazer nada. Você vai fazer. Deus vai colocar dons na sua vida. Deus vai liberar dons na sua vida. Deus vai liberar talentos na sua vida, para que você faça o reino acontecer. E hoje é um tempo, né, de comemoração, um tempo de alegria. 2 anos desse novo trabalho, desse novo começo, desse novo tempo. 2 anos, né, de muita entrega, de muita oração, de muita, né, entrega mesmo, porque a gente caminhou com a Neia, com o Bruno, acompanhando todo esse processo. Retiro de carnaval, a Neia estava com o braço quebrado e não parava. Meu Deus do céu, mulher guerreira. Vocês têm um líder, vocês têm uma líder abençoada. Vocês precisam colar nesses caras e falar: eu quero a unção que está sobre vocês. E o Senhor vai fazer grandes coisas na vida de vocês, grandes coisas no ministério desta igreja. Profetas, pastores, líderes da nova geração estão aqui diante de mim hoje. Sabe, não importa de onde que você veio, não importa a família que você veio, não importa a situação que você se encontra no momento. Deus trouxe você aqui nessa noite hoje para dizer que você é um profeta da próxima geração. Ele vai usar você. Ele vai usar você para pregar. Ele vai usar você para cantar. Ele vai usar você para dançar. Ele vai usar você para fazer coisas que nem você talvez imagina e saiba. Mas Ele vai fazer se você estiver disponível. E sabe, todo aquele sonho que você tem no coração. Porque essa geração, né, essa idade, é uma idade que nós sonhamos muito. É uma idade que nós, né, temos vários sonhos, vários desejos, nossa cabeça viaja. Mas eu vou pedir algo para você nessa noite. Entrega todos esses sonhos no Senhor Jesus nessa noite. Todos. Fala: Senhor Jesus, eu quero entregar para o Senhor todos os meus sonhos. Você vai falar os nomes dos teus sonhos para o Senhor Jesus. E você vai falar: Deus, eu entrego nas suas mãos. A partir de hoje eu estou disponível para o que o Senhor quer fazer na minha vida. Sabe, irmãos, queridos amigos, quando nós fazemos assim, igual Samuel fez, que se entregou ao Senhor Jesus, dizemos sim para o Senhor Jesus, Ele realiza projetos que nós nem imaginaríamos que poderia acontecer. E 2007, 2006, 2008, Deus deu muitas visões para nós, na nossa igreja. Deu muitos sonhos para nós. E um desses sonhos que Ele deu para nós é que um dia nós teríamos músicas, um dia nós teríamos músicas gravadas, nós teríamos um ministério de adoração para garotos. Ele deu essa promessa para nós. Nós tínhamos várias pessoas e nós trabalhamos, né, nessa idade, nós sonhávamos muito. E as oportunidades do mundo foram vindo para todo mundo. Aí um largou o Senhor Jesus, outro abandonou o Senhor Jesus. E foi indo, e o tempo foi passando. E de todos que estavam nesse sonho, nesse projeto, sobrou eu e o Juliano. O resto foram viver as suas vidas no mundo. E eu confesso a vocês que não imaginava que o Senhor poderia fazer isso acontecer. Depois de um tempo, veio um pastor pela nossa igreja, congregou conosco um tempo. E esse pastor, Deus deu algumas letras para eles. E nós
juntamente com ele ali, nós, né, desenvolvemos essas músicas, essas letras, e nós tocávamos muito elas. E nós chegamos a pensar que seria um tempo novo em relação a tudo que ele tinha nos prometido. Algumas pessoas voltaram, né, daquela época. E o tempo passou, né? Esse pastor, ele foi chamado, ele foi enviado a ser pastor, pastorear outra igreja. E novamente nós pensamos, poxa, não vai ser dessa vez. E o tempo foi passando e o nosso coração já não foi mais ficando naquilo, porque um tempo nós estávamos com o coração nisso. E nós fomos entendendo que nós não precisamos estar com o coração naquilo que o Senhor pode nos dar, mas naquilo que o Senhor quer fazer de nós. E nós começamos a caminhar no Senhor Jesus e fazer o que Ele queria que nós fizéssemos da forma que Ele queria. E Deus nos levou a um tempo de muita provação, dificuldade. Momentos que na nossa igreja só tinha eu e Juliano tocando, fazendo louvor. Não tinha mais ninguém, todos aqueles nossos amigos, aquela banda que nós tínhamos não tinha mais, e era só nós dois. Mas nós já não estava mais nem aí para isso. Nós estamos fazendo e vamos fazendo, e o Senhor Jesus foi abençoando as nossas vidas. Quando nós entendemos que o propósito de Deus para nós é dele. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Mas eu preciso caminhar no propósito do Senhor Jesus, sobre aquilo que Ele quer fazer para mim, aonde que Ele quer. O tempo foi passando, e só nós tocando. Deus, sabe, tinha dias que você falava, caraca, não precisava de ninguém tocando mesmo, que o Senhor se movia de tal forma. E nós fomos conhecendo o Senhor Jesus, e Deus foi trazendo nós de volta para um propósito, para um chamado. Quando o Senhor Jesus me chamou, Ele entregou algo na minha vida, e eu tive uma experiência parecida com a do Bruno. Eu fiquei algumas horas desacordado na presença do Senhor Jesus, num retiro de carnaval. Ali foi um momento que o Senhor Jesus me chamou, Ele entregou algo na minha vida. E eu, por muito tempo, eu rejeitei o que o Senhor tinha para mim. Por muito tempo eu quis sair do propósito de Deus, falar, não, eu não quero isso para a minha vida. Para quem aqui não sabe, eu sou filho de pastor. E eu não queria esse chamado para mim. Eu comecei a rejeitar o que Deus tinha para mim. E mesmo assim eu sabia que aquilo era para mim. Eu sabia que um dia Deus ia fazer algo acontecer, mas eu tentava fugir. Eu falo para os meus amigos, eu falo em conversa, falo, cara, eu fui pior que Jonas. Jonas, ele foi, né, Deus deu para ele a missão, ele fugiu de Deus, Deus pegou ele, colocou dentro da boca de um peixe. Depois ele entendeu o propósito, ele saiu da boca do peixe e cumpriu o propósito de Deus. Já o Junão não, o Junão não quis o propósito. O Junão foi para a boca do peixe, Deus tirou da boca do peixe. O Junão voltou para a boca do peixe, Deus tirou da boca do peixe, voltou para a boca do peixe. E um dia o Senhor encurralou, falou, não, agora vai. Porque quando Ele tem propósito para nós, Ele faz acontecer. Eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui nessa noite, o Senhor tem chamado para você, específico na sua vida. Ele te chamou para um pastoreio, Ele te chamou para algo, e você sabe disso. Não lute com o Senhor contra isso, porque se Ele te chamou e você sabe, você tem convicção do teu chamado, irmãos, o Senhor vai te pegar, o Senhor vai fazer acontecer. E quanto mais você fugir do Senhor, mais doloroso vai ser. Mais doloroso vai ser, porque o processo da nossa vida, quando nós entendemos que somos chamados por Deus, ele é doloroso, porque Ele quer fazer o que Ele quer, Ele quer mudar a nossa vida para nós sermos parecidos com Ele. Mas se nós tentamos fugir do propósito, e fugindo, se torna muito mais doloroso ainda. E por experiência própria, não faça isso. Se Deus te chamou e você tem certeza do chamado, fala, Deus, faz o que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser me levar, me leve, o que o Senhor quiser fazer, faça, eu estou aqui, estou disponível. E
quando eu fiz isso, quando eu tomei essa decisão, o Senhor fez na minha vida. E nós estávamos em conversa, né, com os meus pais e tudo mais, e chegou o consenso que eu seria pastor na nossa igreja, eu assumiria o legado deles. E foi um tempo de muitas coisas malucas que aconteceram na nossa vida. Uma delas, o Senhor Jesus, nós tínhamos um planejamento para isso acontecer. E nosso planejamento era para que isso começasse a acontecer a partir do ano que vem, 2025. Nós íamos entregar algumas coisas da nossa vida pessoal, porque quando Deus nos chama para o chamado, Ele chama por completo. Nós íamos ajeitar algumas coisas na nossa vida, mas o Senhor falou: não, eu não vou permitir que você volte para a boca do peixe. E o Senhor acelerou um processo. O que era para acontecer em 2025, aconteceu em 2024, em fevereiro de 2024. Nós fomos chamados e foi liberado sobre nós essa missão de pastorearmos a igreja, sobre minha vida, sobre a minha esposa. Hoje nós somos pastores titular lá na 80 aqui em Pirá, em Jardim Santa Mônica. Um desafio enorme, meu Deus. Mas o Senhor tem dado capacidade, o Senhor tem feito grandes coisas. E nós temos entendido o propósito de Deus. E às vezes eu falo: meu Deus, por que eu não falei sim antes para o Senhor? Por que eu lutei com o Senhor todo esse tempo? Meu Deus, eu sofri tanto, não precisava. E por fim, irmãos, Deus começou a trazer de volta sonhos e planos que estavam parados. Sabe, o sonho que o Senhor tem para você é muito maior do que você imagina. E quanto mais você diz não para o Senhor, mais tempo leva para isso acontecer. Quanto mais você diz sim para o Senhor, Ele acelera processos, Ele faz acontecer, porque Ele quer fazer você tocar uma geração, Ele quer que a sua vida transforme a vida de outras pessoas. Assim como esse profeta Samuel foi impactante na sua geração, Ele quer que você seja impactante na sua geração. E o Senhor Jesus nos agraciou com algo extraordinário. Nós, há 2 domingos atrás, na nossa igreja, esse pastor que teve essas canções, ele veio ministrar na nossa igreja. E nós, Deus abençoou a vida do Juliano por todo o tempo de entrega dele. E hoje ele faz parte de um ministério de louvor abençoado, que é da Comec, do estado do Paraná. Então ele está com pessoas que são músicos profissionais, e Deus tem abençoado o ministério dele. E isso, nós começamos a ficar amigos dessas pessoas, e essas pessoas começaram a vir a ministrar na nossa igreja. E eles vêm de vez em quando, eles vêm e ministram na nossa igreja. E esse dia eles vieram ministrar, né, com as suas bandas, tocar na nossa igreja. E por fim, no final, Deus fez um grande mover naquele dia. Foi algo extraordinário que aconteceu. Nós estávamos no final do culto, tomando um café lá, tocando, dando risada, né? E de repente, um desses meninos, que é da banda da Comec, ele é produtor, e ele tem um estúdio. E ele falou: eu vou gravar essas músicas. Nós vamos gravar esse projeto. Sabe, e ali foi um mover de Deus, gente. Porque, cara, quem que vai dizer isso para alguém? Ele falou: Deus pediu para mim, eu vou gravar esse projeto de vocês. E eu não imaginava. Foi tão legal, foi tão extraordinário. A gente deu risada, a gente chorou. E eu imaginei que ia levar algum tempo. E essa semana eles entraram em contato, né, para que nós fôssemos lá. A gente foi ontem, eu e o Juliano fomos lá no estúdio dele, gravar as guias das músicas, para começar o processo de gravação dessas músicas. E Deus tem abençoado. E a gente falou: meu Deus do céu, a gente nunca imaginou que isso pudesse acontecer. E o Senhor Jesus está fazendo acontecer. Sabe por quê? Porque nós dissemos sim para o Senhor.
Nós não somos melhor que ninguém. Pelo contrário, nós nunca entramos num estúdio para gravar. O Juliano nunca entrou num estúdio para gravar. O Juliano nunca fez aula de música. E o Senhor derramou sobre ele um dom, um talento. E ontem ele gravou todas as guias das músicas, sozinho ele fez. Pela graça do Senhor Jesus. Nós não somos melhor que ninguém. Se nós estamos vivendo isso extraordinário na nossa vida, é porque nós temos sim para o Senhor Jesus, e Ele quer que você viva o extraordinário na vida dele. O sonho que você tem, não importa o sonho que você tem, talvez o sonho que você tem não é igual ao meu, mas o chamado que você tem na sua vida é do mesmo Deus que é o meu Deus, e Ele vai usar o seu dom, o seu talento para você impactar uma geração. E nós temos vivido grandes coisas do Senhor. Nós temos sido impactados de uma forma tão tremenda na nossa igreja pelo Senhor Jesus. E o Senhor sempre me traz a memória daqueles momentos em que nós gastávamos tempo com o Senhor Jesus, em que nós preferíamos estar 6 horas da manhã orando na igreja do que dormindo, em que nós preferíamos estar fazendo o impossível para poder ir para um retiro de carnaval, do que estar pulando carnaval aí no mundão. Nós cortávamos grama, nós pintávamos grade, nós fazíamos o que tivesse que fazer para que nós pudéssemos estar na presença do Senhor Jesus. Nós gastávamos o que nós tínhamos que gastar para estar na presença do Senhor Jesus. E hoje nós estamos vivendo um pouco do Senhor, um pouco da bênção dele sobre nós. E o Senhor Jesus separou pessoas, e Ele separou pessoas e colocou pessoas em lugares diferentes daquela geração, para que haja um grande despertar em Piraquara. Ele quer usar a tua vida. Ele quer que você seja o Samuel dessa geração. Talvez Ele já esteja te chamando, Ele esteja já chamando o seu nome: Tiago, Bruna, Ricardo e outros mais, que eu não sei os nomes aqui, estou só chutando o nome aqui. E você não está ouvindo, você não está compreendendo a voz de Deus. Mas hoje você vai ouvir a voz de Deus. Hoje o Senhor Jesus vai te tocar de uma forma que você será transformado pelo Senhor Jesus. Quantos creem